Analisei ponto a ponto o plano de governo do Lula e também os principais pontos do seu discurso eleitoral, justamente para expor não só a hipocrisia petista, mas também seu autoritarismo e o seu plano que representaria uma verdadeira destruição não só para as nossas instituições, mas também para a nossa economia e diretamente afetar a sua vida. Antes de continuar esse vídeo, claro, eu vou pedir para você se inscrever no canal. A gente tá com uma meta aí de bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Eu preciso que você me ajude com essa meta. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Muito bem, vamos falar então sobre um dos primeiros pontos, que significa destruição de mais de 1 milhão de empregos e a volta da chuva de ações trabalhistas. E eu vou explicar o porquê. Diz o programa de governo do PT. Autônomos que trabalham por conta própria, trabalhadores e trabalhadoras domésticas, teletrabalho, trabalhadores em home office, mediados por aplicativos e plataformas, revogando marcos regressivos da atual legislação trabalhistas, agravados pela última reforma e restabelecendo o acesso gratuito à justiça do trabalho. O que isso significa? Primeiro, revogar a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, para quem não sabe, gerou 1.700.000 empregos, justamente ao permitir que o trabalhador, por meio do seu sindicato, negocie diretamente com o empregador suas condições de trabalho. Isso é uma coisa absolutamente razoável que acontece em todos os países desenvolvidos do mundo e que foi trazido ao Brasil. Aliás, no mundo, em regra, desenvolvido, as regras são mais flexíveis e permitem que o trabalhador tenha mais liberdade para negociar suas condições de emprego do que no Brasil, né? Agora, você que trabalha com transporte por aplicativo, você que trabalha fazendo entrega no iFood, fazendo entrega em aplicativos, vai ser diretamente afetado por isso. Lembra da regulamentação do Uber, da regulamentação de aplicativos, que a gente teve que trabalhar Câmara a Câmara Municipal de cada cidade, depois na Câmara dos Deputados, para impedir que eles burocratizassem o Uber e outros aplicativos a ponto dessas empresas terem que sair do Brasil? É exatamente isso que os petistas querem agora. Vamos lembrar que no plano de governo para a prefeitura do PT nas últimas eleições, eles queriam criar um aplicativo de entrega estatal, né? Ou seja, você que é o entregador, né, acabaria o seu emprego e você teria que prestar ali um concurso para você ser um entregador de uma empresa estatal e sabe-se lá quem é que ia utilizar esse serviço. E a volta do acesso gratuito à justiça não é como se hoje você punisse o trabalhador por entrar na justiça do trabalho. Não, você pune quem está mentindo, você pune quem quer destruir o empregador honesto. Por quê? Porque antes da reforma trabalhista, você podia simplesmente acusar o empregador do que quer, qualquer acusação, né? Você colocava todas as acusações, não pagou meu FGTS, meu INSS, meu salário, fiquei 2 anos trabalhando escravo lá, você podia fazer qualquer acusação. Você não era punido caso você não apresentasse as provas daquela acusação, né? Hoje não. Hoje, para você fazer uma reclamação trabalhista, você precisa provar tudo aquilo que você está dizendo. E aquilo que você não tem condição de provar, você precisa pedir para o judiciário exigir do empregador aquela prova necessária para o empregado, o que é absolutamente razoável. O que não pode é você sair acusando do que você bem entender e depois não acontece nada, né? Se não se colar, colou, você recebe aquilo que você nem deveria receber, e se não colar, não colou. Você não vai receber, mas também você não vai pagar nada. Hoje, as ações caíram justamente porque se o empregador acusa falsamente, né? Se o empregado acusa falsamente o empregador, ele vai ter que pagar por aquele processo. E justamente por isso, agora a gente tem números de ações trabalhistas minimamente mais próximos de país civilizado. Então, esse que é um dos primeiros pontos do programa do PT, significa destruição de empregos e significa mais ações trabalhistas, mais demora no judiciário e mais punição para o empreendedor. E a grande maioria dos empreendedores, vamos lembrar, é gente que tem 1, 2, 3 empregados, não é o grande empresário como as esquerdas querem fazer parecer, né, que o liberal defende grande empresário, quando a gente está defendendo, na verdade, a grande maioria dos empresários que são micro, pequenos e médios empreendedores. Muito bem, ainda na questão trabalhista, volta do imposto sindical. Olha só o que está dizendo, olha que discurso bonito que eles criam para querer a volta do imposto sindical. O novo governo incentivará o debate e as iniciativas de reestruturação sindical e serão respeitadas também as decisões de financiamento solidário e democrático da estrutura sindical. Deixa eu explicar para você o que isso significa. Não só a volta da contribuição sindical obrigatória do imposto sindical, mas também que os sindicatos possam, por assembleia, estabelecer um imposto sindical maior do que aquele que já está determinado em lei. Você está entendendo o que isso significa?
Muitas vezes você não participa do sindicato da sua categoria, você não participa de assembleia, mas mesmo que você não participe, o sindicato vai ter o poder de te cobrar aquilo que aqueles que participam da assembleia, que são os sindicalistas mais ativos, né, geralmente os profissionais que vivem disso e não de trabalhar, vão poder cobrar de você mesmo contra a sua vontade. Vai poder descontar da sua folha de pagamento não só aquilo que vai voltar a ser exigido por lei, um dia de trabalho por ano, mas até mais dias de trabalho que o próprio sindicato decidir que você tem que pagar. Outro ponto, terceiro ponto, que é promover a reconstrução da Seguridade e da Previdência Social para ampla inclusão dos trabalhadores e trabalhadoras por meio da superação das medidas regressivas e do desmonte previdenciário do atual governo, né? O que isso significa? Revogar a reforma previdenciária. A reforma previdenciária, primeiro, diminuiu a desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. Antes, basicamente, os mais ricos se aposentavam muito mais cedo, recebendo muito mais do que os mais pobres. E os mais pobres demoravam muito mais tempo para se aposentar, recebendo muito menos que os mais ricos. Agora, você igualou o tempo mínimo para os mais ricos e para os mais pobres se aposentarem, né? E restabeleceu também condições, se acabou com a aposentadoria especial parlamentar e diversos outros privilégios que existiam para a elite do funcionalismo público e para a classe política. Mais do que isso, vamos lembrar de quais eram as propostas, né, do governo petista para financiar a Previdência. Em 2007, o governo petista cogitou criar uma taxação sobre desempregados. É isso mesmo, imposto sobre desempregados, né? Muitas vezes o eleitor pode ter memória curta, mas eu tô aqui para lembrar, né? A ideia foi defendida pelo Lula no Fórum Nacional de Previdência Social. Em 2014, a medida provisória, então mais uma vez, primeiro em 2007, foi derrotado. 2014, a medida provisória 665 tinha o intuito de taxar em 8% o seguro-desemprego de trabalhador rural para financiar a Previdência. O Congresso teve que derrubar essa medida provisória porque no que dependesse do governo Dilma, você, desempregado do setor rural, pagaria 8% do seu seguro-desemprego, ou seja, você já tá lascado, você já tá desempregado, você já tá sobrevivendo com seguro-desemprego. E você ainda ia ter que pagar um imposto sobre o seu seguro-desemprego que você mesmo financiou com tributação que você já paga na sua folha de pagamento. É isso que eles querem utilizar para financiar a Previdência, né? E aí, o papinho furado, né? O país voltará a investir em educação de qualidade, no direito ao conhecimento e no fortalecimento da educação básica, da creche à pós-graduação. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos lembrar que o Fundeb, né, que foi basicamente uma reedição do Fundef, que já existia antigamente, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, na época dos governos petistas, forneceu um investimento de R$ 117 por mês para o ensino básico. Por mês. R$ 117 por mês para o ensino básico, meus amigos. Você sabe. Você que tem que pagar uma mensalidade para o seu filho, sabe que R$ 117 por mês não paga absolutamente nada. Absolutamente nada. E esse foi o valor revertido para a educação básica que agora os governos petistas querem dizer que vão priorizar. Nunca priorizaram. Sempre mandaram 3, 4 vezes mais para o ensino superior. Agora eles querem dizer que vão priorizar, né? Em 1995, 33% dos jovens brasileiros entre 15 e 17 anos estavam fora da escola. Em 2002, esse número caiu para 18%, ou seja, caiu 15 pontos percentuais, né? De 95 a 2002, antes do PT assumir o poder, caiu 15% o número de alunos fora da escola. Em 2008, ainda eram 16, ou seja, de 2002 a 2008, os petistas conseguiram reduzir só em 2%. E querem falar que agora vão resolver a educação? Mais do que isso, né? O Haddad vive falando sobre o Enem, mas vamos lembrar sobre o Enem, sob as gestões petistas, né? Segundo a polícia, havia uma organização criminosa, né, que teria superfaturado e desviado 130 milhões de reais entre 2010 e 2018. O INEP contratou para a realização do Enem, diz a polícia, para a realização do Enem, em descumprimento à lei de licitações, empresa que recebeu um total de 728 milhões dos cofres públicos nesse período, com suspeita de superfaturamento de 130 milhões de reais. FIES, outro programa que os petistas vivem falando, Tribunal de Contas da União, viu pedalada e dívida escondida de 3 bilhões e 100 milhões de reais no FIES. A taxa de juros do empréstimo do FIES era tão baixa que mesmo quem podia pagar a mensalidade, era mais vantajoso pedir FIES
e aplicar dinheiro no mercado financeiro, porque vamos lembrar que a taxa de juros dos governos petistas eram altíssimas, o lucro dos bancos dos governos petistas era altíssimo. Então, o que acontecia? O sujeito pegava o empréstimo, colocava no mercado financeiro e vivia com a renda daquele empréstimo que na verdade era para ele financiar a universidade dele, e com isso você criou um rombo, né, uma dívida escondida de 3 bilhões e 100 milhões de reais no FIES. Uma projeção dos técnicos do Tribunal de Contas da União indicou que o PT pode ter escondido uma dívida de até 20 bilhões de reais no FIES. E aí o pessoal se pergunta como é que tanta gente foi ficar endividada com o FIES, né? Tá aí a resposta. Revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro. Vamos lembrar, gente, a política econômica do PT deu certo pro país? Óbvio que não deu certo, né? Os gastos elevados com os estádios da Copa de 2014. Qual que é o grande legado da Copa que eles tanto falavam? Legado, um monte de estádio superfaturado, um monte de elefante branco que não serve para absolutamente nada agora. Investimento em refinaria que ficou incompleta, né? Subsídio a estaleiros de navio que quebrou, porque basicamente não era competitivo, criação da estatal 7 Brasil, que foi investigada na Lava Jato, e o afrouxamento do limite de endividamento, ou seja, de quanto os estados e os municípios podem, com o seu dinheiro, se endividar, podem passar no seu cartão de crédito, que gerou a crise da dívida em 2014. Ou seja, o que eles querem é basicamente pegar o seu dinheiro e poder te endividar, endividar os seus filhos, endividar os seus netos e gastar muito mais do que aquilo que eles arrecadam. Uma vez perguntaram para a primeira-ministra, né, do Reino Unido, a Margaret Thatcher, como é que ela tinha aprendido a administrar a economia, por que os resultados de economia do seu governo tinham sido tão bons. Ela falou, muito simples, eu fazia, quando eu era criança, a mercearia de casa, e eu sabia que eu não podia gastar mais do que aquilo que a minha mãe tinha me dado. É basicamente isso. O que funciona na sua casa, funciona no governo, em regra. Você não pode gastar mais aquilo que você arrecada. Ah, não, o governo pode fazer dívida porque ele imprime dinheiro. É muito fácil ficar falando em imprimir dinheiro quando você pode proteger, quando você é um rico que pode proteger o seu patrimônio, colocando fora, investindo, né? Agora, quando você é um pobre que é obrigado a comprar todo o seu salário em comida todo mês, aí imprimir dinheiro significa inflação, significa aumento de preço, que a gente muito bem sabe, né, o que isso resulta na ponta. Então, gastar mais do que você arrecada não é nada mais do que você dever no cartão de crédito um cheque especial que nem foi você que gastou, foi o governo que gastou no seu nome. Vamos lá. Avançaremos na regulação e incentivaremos medidas para ampliar a oferta e reduzir o custo do crédito, ampliando a concorrência do sistema bancário. Gente, ampliar a concorrência do sistema bancário, os petistas, eles mantiveram o oligopólio dos bancos. Vamos lembrar, né, os juros recordes dos bancos nos governos petistas, BNDES também. A política do BNDES beneficiou, né, a JBS, a Marfrig, a Fibra, a Oi, e foram algumas dessas empresas que foram beneficiadas, né, a política dos tais campeões nacionais, ou seja, eu, governo, vou escolher quais empresas do Brasil vão se destacar internacionalmente, colocando o dinheiro do pagador de impostos nessas empresas. Vou escolher os meus amigos para saber quem é que vai ficar mais rico. Então, todas as empresas do grupo EBX, né, do Ike Batista, receberam, né, dinheiro do BNDES e pediram recuperação judicial. A Oi, né, a Supertele brasileira, o orgulho lá, não conseguiu evoluir no setor, pediu recuperação judicial também. Assim como a LBR, outra escolhida para ser a campeã na venda de laticínios. A BRF e a JBS foram envolvidas nos escândalos investigados pela Polícia Federal e ao todo 1 trilhão e 200 bilhões de reais saíram dos mais pobres para financiar os amigos do governo. É isso, meus amigos, esses foram só os primeiros pontos dos planos, do plano do governo do PT e do discurso do PT que eu quis dissecar aqui pra vocês. Se vocês quiserem que eu continue com a parte, eu tenho mais material aqui pra fazer mais pelo menos umas 2 partes aqui pra vocês. Se vocês quiserem, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e deixe o seu comentário aí também, beleza? Um abraço e até mais.